O iluminismo. Eu, particularmente, como professor de história, eu acho que esse período, essa matéria, esse contexto histórico, é sem sombra de dúvida um dos meus favoritos. O iluminismo em si, ele marca o auge do que a gente chama de modernidade, de idade moderna, porque ele é a representação máxima de tudo que vinha acontecendo desde o Renascimento. Desde ali do humanismo, das vertentes de pensamento mais afastadas, do controle da Igreja Católica. Dessa forma, o iluminismo representa o auge da evolução de uma cadeia de pensamento. O iluminismo em si, também conhecido como o século das luzes, é um movimento intelectual e filosófico que domina a Europa, sobretudo a França, mas não apenas a França, e é uma série de visões, uma série de ideias, uma série de conceitos que estruturam uma nova sociedade. Não é à toa que esse período também é conhecido como o século da filosofia. A valorização da razão que vem sendo mostrada, que vem sendo trabalhada desde ali do Renascimento, com o antropocentrismo, com o humanismo, ele atinge o seu ápice durante o Iluminismo, e é um momento em que todo o desenvolvimento técnico, científico, filosófico, a valorização da razão, a valorização das ideias, ela atinge seu auge, o seu apogeu, o seu máximo, tá? Para alguns historiadores, principalmente os historiadores franceses, o iluminismo ele tem início ali em 1715, que é o ano da morte do Luís XIV, e vai até a Revolução Francesa lá em 1789. Mas, para outros autores mais recentes, a gente costuma falar que o iluminismo em si começa em 1620, muito antes. Alguns historiadores mais recentes, entretanto, dizem que o iluminismo tem o seu início, de fato, ali a partir de 1620, a partir do que a gente chama de Revolução Científica. Por quê? Porque é um momento em que existe uma maior valorização de ideias mais racionais. Inclusive, é um período de mais racionalismo do que o humanismo. Agora, se você for analisar em questão filosófica, é inegável que exista a influência ou a presença de ideais associados ao nosso querido John Locke, tá? Que ele é um escritor inglês, como já vimos, e ele é o pai do liberalismo, que é a ideia de liberdade, valorização das liberdades individuais, dos direitos individuais, e também é o pai do empirismo, que é a ideia de desenvolvimento através da experiência. Existem, de fato, outros autores que são muito importantes como influência do iluminismo. Entre eles o Francis Bacon, o René Descartes e o já citado anteriormente John Locke. Esses autores, eles fomentaram, eles criaram as pré-condições para o desenvolvimento desse ápice, desse apogeu do conhecimento humano. E os grandes nomes do iluminismo, os grandes autores iluministas são Voltaire, Rousseau, Montesquieu, o Diderot, o nosso querido Immanuel Kant, também um filósofo muito importante, o Adam Smith, o David Hume, que todos eles vivenciaram aquele momento ali do século XVIII, que era o momento do grande desenvolvimento dos ideais. Tá? Uma crítica ao iluminismo é que os autores iluministas achavam que o conhecimento filosófico, científico, iria, de certa forma, emancipar o homem e a sociedade. Que o homem, a partir disso, estaria livre de todas as amarras e o homem ia se tornar, de certa forma, a sociedade em si ia se tornar muito mais evoluída.
O problema é que essas crenças iluministas se mostraram bastante frágeis. Por quê? Porque eles ainda tiveram que lidar com uma série de situações que colocaram essa crença inabalável na emancipação do homem através do conhecimento à prova. Outro movimento importante durante o iluminismo é o que a gente chama de despotismo esclarecido, que alguns governantes, eles, em vez de se oporem às ideias iluministas, eles acabaram compactuando, aceitando uma série de ideias e governando a partir delas. Como, por exemplo, as ideias mais liberais fez com que alguns governantes passassem a ter uma série de medidas mais liberais, respeitando liberdades individuais, como, por exemplo, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, para desse jeito conseguir manter o domínio de uma sociedade cada vez mais autônoma, uma sociedade cada vez mais independente, com mais conhecimento e com mais crítica. Tá? Esse despotismo esclarecido, ou absolutismo esclarecido, os reis filósofos, eles conseguiram se dar muito bem nesse período. Também é importante destacar que no século XVIII, principalmente o final do século XVIII, é um período muito importante para a história. Tá? Existe uma influência muito grande iluminista em autores como o próprio Benjamin Franklin, o Thomas Jefferson, que são os pais da independência. Você vê uma influência muito grande dos ideais iluministas. Tá? Tanto que a Constituição norte-americana ela é formada com base em ideais iluministas. Tá? O direito de liberdade, o direito de fraternidade, estão presentes já na Carta de Independência, e esses são os principais anseios dos pensadores iluministas. Outra informação importante se dizer sobre o iluminismo e os pensadores iluministas é que eles eram completamente contra os ideais absolutistas, principalmente as ideias mais ultrapassadas do absolutismo. Eles também criticavam o mercantilismo e havia uma grande crítica aos privilégios do clero e também na nobreza, né? Ou seja, era uma sociedade que já não agradava mais. A sociedade, ainda nos moldes, como podemos dizer, bastante medievais, bastante feudais, era o principal alvo de crítica dos iluministas. Porém, contudo, entretanto, em 1755 acontece a famosa Cisma de Lisboa, ou Terremoto de Lisboa, que foi um evento bastante cataclísmico, que fez alguns autores iluministas mais conservadores a se radicalizar. Porque o mundo que seria emancipado através do conhecimento, a nova sociedade que estava por surgir, foi colocada em xeque, foi colocada à prova contra o que aconteceu em Lisboa e o impacto do terremoto na sociedade, principalmente através das medidas do governo, das medidas sociais, das medidas educativas. Então, assim, alguns autores iluministas passaram a se radicalizar mais depois do terremoto de Lisboa, que por sua vez fez com que as ideias muito mais inflamadas tomassem uma vertente muito mais agressiva e muito mais revolucionária. Por isso que normalmente se entende o fim do iluminismo com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é fruto direto do iluminismo. Ela é consequência natural do fomento das ideias iluministas, tá? Tanto que o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade, que são ideias muito defendidas pelos pensadores iluministas. A ideia de sociedade, a ideia de governo, a ideia de organização social dos iluministas estava muito diferente do que era praticado na França durante o século XVIII. Por isso, houve a Revolução. E foi uma revolução burguesa, uma revolução bastante esclarecida, mas bastante radical. Então, para resumir, o iluminismo
trata do século das luzes, um período de desenvolvimento intelectual e filosófico muito marcante, mas que não resultou necessariamente em uma grande revolução mundial. As ideias iluministas, elas ainda fazem muito parte do nosso cotidiano. Nós somos imensamente influenciados, tanto economicamente quanto socialmente. Parte dos nossos direitos hoje são de influência iluminista. Parte da organização política do mundo é de influência iluminista. E por mais que o iluminismo tenha acabado em 1789, as ideias iluministas perduraram, chegaram e ainda afeta o mundo contemporâneo. Obrigado por ficarem até agora e até a próxima aula.